Fala galera, tudo bem? Então vamos lá para mais uma aula. Hoje a gente vai falar do seguinte, o sinal da tangente, como é que a gente faz para reduzir tangentes ao primeiro quadrante. Pessoal, só lembrando, o que é uma redução ao primeiro quadrante? Significa que lá no primeiro quadrante eu tenho os nossos ângulos notáveis. Por aqui mais ou menos está o 30 graus, por aqui está o 45, por aqui está o 60. E o que significa isso, pessoal? Significa que existe no segundo, no terceiro e no quarto quadrante ângulos que são simétricos a eles, ok? Como se eu espelhasse assim, que possuem o mesmo valor, só que com uma peculiaridade, pessoal. Muita atenção no sinal desse valor da tangente, né? No caso, ok? O que vai acontecer aqui, pessoal? Primeira coisa, a gente precisa saber o que a gente faz para achar a tangente de um ângulo. Vamos lá, olha só. O 45 graus, por exemplo, você precisa vir aqui, fazer essa reta até o 45, o prolongamento dessa reta, aonde ela esbarrar aqui no eixo das tangentes, ok? É o valor da tangente, ou seja, de 0 até aonde esbarrou, esse tamanho aqui é o que significa tangente do ângulo. Então aqui, por exemplo, ó, se eu vier aqui no 30, prolongar, aqui seria a tangente de 30, ok? Então, pessoal, muita atenção. Ângulos que estão no terceiro e no primeiro quadrante possuem prolongamento para a parte acima de 0. Então, no primeiro quadrante a tangente é positiva, no terceiro também é positiva. Só que ângulos no segundo e no quarto quadrante geram uma tangente aqui para baixo, olha só, uma tangente negativa. Então aqui um sinal de menos, aqui também um sinal de menos. Ok, pessoal? Isso é muito importante de se analisar. Vamos lá, só relembrando. No segundo quadrante, a redução é 180 menos alfa. O que é alfa, professor? O ângulo que eu estiver querendo reduzir. No terceiro quadrante, é o ângulo menos 180. E no quarto quadrante, é 360 menos o ângulo. Separei uns exemplos para vocês. Vem comigo. Olha só, o que vai acontecer aqui? Tangente de 120. Primeira coisa que eu preciso fazer é identificar em qual quadrante está o 120. Ó, de 0 a 90... 90 a 180. Opa, 120 está entre 90 e 180. Então, a primeira coisa que você vai fazer é marcar que isso daqui pertence ao segundo quadrante, perfeito? Segunda coisa, pessoal, se pertence ao segundo quadrante, 180 menos o ângulo, a redução. Então, seria tangente de 120 é o mesmo que tangente de 180 menos o 120. Que fica aqui pra gente tangente de 60, ok, pessoal? Tangente de 60, tabelinha na mão, raiz de 3, ok? Só raiz de 3. Lembra? Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45, 1. Tangente de 60, raiz de 3. Beleza? Pessoal, outra coisa que a gente precisa analisar, o mais importante. No segundo quadrante, a tangente negativa é... Então, o que eu preciso fazer? Vir aqui e colocar um sinal de menos aqui. Perfeito? Mais um exemplo, pessoal. A tangente de 225. Então, a primeira coisa que nós vamos analisar é o quadrante. Entre 180 e 270 está o 225. Então, logo ele está no terceiro quadrante. Então, tá aqui, ó. Terceiro quadrante. Perfeito. Então, pessoal, redução do terceiro quadrante. O ângulo menos 180. Então, calcular a tangente de 225 é o mesmo que calcular a tangente de 225 menos 180. 225 menos 180, gerei aqui uma tangente de 225 menos 180, 45. Logo, esse resultado aqui, tangente de 45, vale quanto? Vale 1. Pessoal, terceiro quadrante, análise do sinal. Terceiro quadrante, tangente positiva. Tangente positiva, ó. Se eu prolongo o ângulo até bater no eixo das tangentes, ele cai lá em cima, na parte positiva. Perfeito? Então aqui não altera o sinal, fica 1 mesmo. Pessoal, tangente de 300. 300 é um ângulo que está entre 270 e 360. Então, logo, esse cara está no quarto quadrante. Perfeito, galera. Então, se ele está no quarto quadrante, a redução é a do quarto quadrante. 360 menos o ângulo. Então, 360
menos 300, que é o nosso ângulo. Isso daqui ficou o quê? Tangente de 60, que é igual, pessoal, de novo aí, ó, raiz de 3. Beleza. Só que, pessoal, no quarto quadrante, a tangente, olha só, ela é negativa. Então, eu preciso vir aqui e colocar um sinal de menos. Então, estejam atentos, principalmente aos valores, às reduções e, acima de tudo, os sinais, que é de extrema importância. Beleza? Valeu, pessoal. Compartilha com uma aprovação.